Irmãos, boa noite. Os irmãos que estão entrando aí na nossa página aqui do Facebook, que Deus venha abençoar mais esse culto, essa transmissão. Então, os irmãos aí aos poucos estão entrando aqui, se conectando. E eu peço também que os irmãos estejam em oração. Nosso sinal de internet está um pouco instável hoje. Que Deus possa abençoar, que o culto possa ser transmitido de forma normal aí para os irmãos. Enquanto os irmãos estão entrando, eu quero ler aqui a letra de um hino, o hino sugerido pela nossa irmã Carmen. O hino que ela escolheu é o hino chamado Maravilhas Divinas. Eu vou ler a letra desse hino. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com alegria bem alto aclamai, com o coração transbordante de graças, seu grande amor todos juntos louvai. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus, falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. Foi até hoje e daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Amém? Nós vamos orar pedindo a bênção de Deus por esse culto. Senhor, queremos mais uma vez, com a tua igreja reunida à distância, que o Senhor venha abençoar esse momento. Abençoe o culto, abençoe a pregação da tua palavra, e que seja um momento, Senhor, que apesar de distantes, nós estamos no mesmo espírito, buscando a Ti, a Tua face. Por isso, abençoe esse momento, abençoe a Tua palavra, que ela sirva para fortalecer nossa fé, nossa esperança, nossa confiança em Ti. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos estudando a primeira carta de Pedro aqui nas quartas-feiras, então convido você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 21. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 21. O tema da mensagem é o preço da nossa liberdade. Então vamos ver o que a Bíblia quer dizer sobre isso. 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 18 até o 21. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Amém? Pedro aqui, ele vai nos dar mais um motivo para vivermos em santidade, e eu quero destacar no versículo 18, uma expressão que Pedro usou. Pedro, ele cita aqui a maneira vazia de viver. Existem pessoas que vivem um estilo de vida vazio. O que é uma maneira vazia de viver? Uma vida vazia é uma vida sem Cristo, porque o que dá sentido à nossa vida é o Senhor Jesus. O que dá sentido à nossa vida é nós reconhecermos que tem um Deus que nos criou, e precisamos fazer a vontade de Deus para nós.
é isso que dá sentido à vida, é eu fazer aquilo que o meu Criador quer que eu faça. E a nossa vida, ela não só vai ter sentido, mas tudo que nós fazemos, tudo que fizermos, vai ter sentido quando eu faço as coisas direcionadas para Deus, para o Criador. Por exemplo, a Bíblia diz que tudo que eu vier a fazer, eu tenho que fazer como para o Senhor e não para os homens. Então, quando estou executando meu trabalho para o Senhor, para agradar o Senhor, o meu trabalho se torna prazeroso. Por mais difícil que seja o trabalho, quando estou fazendo aquele trabalho para o Senhor, o melhor para o Senhor, aquele trabalho se torna enriquecedor, se torna empolgante. Até os serviços de casa, talvez você está lá limpando a casa, lavando a louça, limpando o quintal, são serviços chatos, mas quando eu faço esses serviços corriqueiros, pensando no Senhor e fazendo isso para o Senhor, para a glória dele, até as tarefas mais triviais, elas tomam um gosto diferente, se tornam mais prazerosas, porque a vida só tem sentido quando eu faço as coisas para o Senhor, quando eu descubro a vontade de Deus para mim e faço essa vontade. Agora, as pessoas que vivem para si mesmas, as pessoas que desprezam a Deus e vivem para elas mesmas, essas pessoas, a vida delas é vazia, porque ela pode conquistar o que ela quiser neste mundo, mas ela não vai sentir prazer, não vai sentir satisfação. Se você não tem Deus, você pode conquistar todo o dinheiro do mundo, e depois que você conquistar tudo, você vai ver que você não é feliz, que você não é satisfeito, porque o que torna uma vida rica, o que torna uma vida empolgante, não é em eu conquistar o meu sonho. O que torna a vida empolgante é eu fazer aquilo que o meu Criador quer que eu faça, é viver com o meu Criador, é isso que torna a vida cheia. Tem gente que acha que sucesso é você chegar no último degrau do seu sonho, mas eu chamo de fracasso, é você chegar no último degrau da escada e depois perceber que a escada foi colocada na parede errada. É a pessoa que conquista tudo sem Deus. E nós éramos assim. Houve um tempo em que nós vivíamos uma vida vazia, o momento que nós vivíamos só para nós mesmos e não para o Senhor, antes de nós termos a Cristo. E pior, a Bíblia diz que quando nós não tínhamos Cristo, nós éramos escravos. A Bíblia diz lá em Efésios 2, que o homem sem Deus, ele é escravo do pecado, ele é escravo das suas próprias vontades e ele é escravo do diabo. Então, 3 vezes escravo, né? Escravo do pecado, escravo das suas vontades, você não tem domínio próprio, e você é escravo de Satanás. Nós éramos escravos dessa forma. E para piorar a situação, a ira de Deus estava sobre nós, por nós sermos pecadores, por nós transgredirmos as leis de Deus, Deus ainda está virado com a gente. Então olha a situação, a nossa vida era vazia, nós éramos 3 vezes escravos, e Deus está virado com a gente. Não tinha saída para nós, a única solução, a única salvação para nós, era se alguém recebesse a punição no nosso lugar. E quem fez isso foi o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus foi pendurado lá na cruz, Jesus, ele foi castigado por todo o nosso pecado. A ira de Deus que estava na minha e na sua cabeça, essa ira foi transferida sobre a cabeça do Senhor Jesus. E Jesus recebeu naquela cruz toda a ira, toda a punição que nós merecemos receber. Jesus foi punido no nosso lugar. Jesus pagou o preço necessário para que Deus nos perdoasse, para que Deus nos libertasse, para que Deus nos reconciliasse com Ele. Então Jesus, ele pagou um alto preço, não porque nós valemos muito. Jesus pagou um alto preço porque o nosso pecado era grande demais. Então quando eu olho para a cruz de Cristo,
Nós não vemos lá o nosso valor, porque tem gente que diz, olha, você vale muito porque Jesus pagou um alto preço para você. Não, não, não. Não é nós que valemos muito, é o nosso pecado que é muito grande. Jesus, ele morreu naquela cruz, pagou um alto preço, porque as nossas transgressões eram demais. E por isso que Pedro diz que o preço que foi pago para que Deus nos perdoasse, para que Deus nos libertasse, para que Deus nos redimisse, não foi um preço que poderia ser pago com ouro, com prata, como diz aqui no versículo 18, mesmo que se juntasse todo o ouro e toda a prata deste mundo, não seria suficiente para pagar o preço da nossa condenação. Jesus derramou seu sangue precioso e Jesus é quem pagou o preço necessário para que nós fôssemos libertados. O verso 19 diz que o sangue de Cristo é o sangue de um cordeiro sem mancha e sem defeito. É somente Jesus que poderia morrer por nós, é somente Jesus que poderia derramar esse sangue, porque é só Jesus que não tinha mancha, só Jesus que não tinha pecado, só Jesus foi perfeito. E agora no versículo 20, o apóstolo Pedro, ele vai trazer uma informação que vai corrigir um pensamento até um pouco predominante no meio evangélico. Versículo 20 diz que o Cordeiro, Cristo Cordeiro, foi conhecido antes da criação do mundo. Muita gente pensa que Deus criou o mundo, e aí depois que o homem pecou, aí Deus correu lá para fazer um plano para salvar o homem, É como se assim que Adão pecasse, Deus convocou uma reunião com a Trindade e elaboraram um plano. Não foi isso, não é isso que Pedro está dizendo aqui. Pedro está dizendo que o sacrifício de Jesus foi planejado antes da criação do mundo. Então Deus não é um Deus criador e depois um Deus redentor, não. Primeiro Deus é um Deus redentor e depois o criador. Primeiro Deus planejou o sacrifício de Cristo, Deus planejou a salvação do seu povo, depois que Deus criou o homem. Então o sacrifício de Jesus foi planejado lá atrás. Mais ou menos assim, Deus olhou para a humanidade toda perdida, e dentre toda a humanidade Deus separou um povo para si. É por isso que o povo de Deus é chamado em todo o Novo Testamento, é chamado do povo eleito, porque Deus ele elegeu, Deus separou para si um povo. Deus não separou pessoas boas, porque Deus não viu ninguém bom. A única pessoa boa que viveu neste mundo foi Jesus. Então Deus separou um povo para si, os eleitos, e aí Deus entregou esse povo escolhido para o Filho. É como se Deus dissesse: olha meu filho, eu estou entregando esse povo para você, e você deverá ir até eles e morrer por eles, para que o pecado deles seja perdoado, para que eles sejam salvos. Então o Pai nos entregou ao Filho, nos entregou a Jesus, para que Jesus morresse por nós. É por isso que lá em João 6, Jesus diz: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e o que virá a mim jamais rejeitarei. O que Jesus quer dizer? Todo aquele que o Pai me dá. Ou seja, o povo de Deus são pessoas que o Pai deu para o Filho, para que o Filho viesse morrer por eles. É por isso que quando Jesus ele veio neste mundo, ele falou lá em João 10, por exemplo: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus ele veio neste mundo morrer para as ovelhas que o Pai havia dado para ele. É por isso que na última ceia com os discípulos, Jesus, na hora de abençoar o cálice, ele disse: esse é meu sangue derramado em favor de muitos. Jesus sabia que o sangue derramado seria para os muitos, para aqueles que o Pai deu para ele. E esse povo que Deus separou na eternidade passada é o povo cujo nome foi escrito no livro da vida, que está lá no céu. Então tudo isso foi planejado com antecedência. Então quando Adão pecou,
Deus não foi pego de surpresa, porque o plano dele já estava pronto. Então, no versículo 20, podemos ler da seguinte forma, né, que o sacrifício de Jesus já estava planejado antes da criação do mundo, e no tempo certo, Jesus veio ao mundo. Jesus foi revelado para o favor do povo de Deus. E aí, no versículo 21, Pedro continua: por meio dele, por meio de Cristo, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Depois que Jesus morreu, ao terceiro dia, Deus o ressuscitou. Isso tem um significado importante, porque se Deus ressuscitou Jesus, significa que Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Cristo, ele foi o ofertante e também o sacrifício ao mesmo tempo. Ele ofertou o sacrifício a Deus, Deus aceitou o sacrifício do Filho, e aí ao terceiro dia Deus o ressuscitou. E Jesus, ele foi glorificado, e Jesus está à destra do Pai. O que isso significa para nós? Se você é um filho de Deus, você está unido a Cristo. Se você está unido a Cristo, significa que aquilo pelo qual Jesus passou, você também vai passar. Jesus passou por sofrimento, é por isso que nós passamos por sofrimento. Jesus sofreu, Jesus foi rejeitado, nós sofremos. Esse mundo aqui é um mundo de sofrimento. Jesus morreu, nós também morreremos, só que Jesus ressuscitou, e assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Jesus foi glorificado, assim como Jesus foi glorificado, nós também seremos glorificados, e nós estaremos lá no céu com Jesus por toda a eternidade. E aí vai se cumprir tudo aquilo que Deus planejou na outra eternidade. Estaremos com o Senhor Jesus, com um corpo semelhante ao dele, por toda a eternidade. Por isso a nossa fé tem que estar alicerçada nisso. Então vem aquela pergunta, né? Sabendo de tudo isso, por que eu tenho que temer? Por que eu tenho que ter medo? Deus está cuidando de mim, porque se você é um filho de Deus, o seu nome já estava no livro da vida antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, Deus já estava te olhando, Deus já estava te amando. Antes da criação do mundo, Deus preparou o Filho dele para morrer por você. Jesus morreu por você. No devido tempo, Deus te chamou. Aquele dia que você ouviu o Evangelho, você creu, foi o dia que Deus te chamou. Você passou a ser um filho de Deus, e Deus está cuidando de você. Você está aqui cumprindo a missão que Deus deu para você. E aí, quando você deixar este mundo, quando você cumprir a sua missão aqui, Deus vai te levar, e você estará eternamente com Cristo no céu. E nada poderá quebrar isso. Nada poderá quebrar os planos de Deus, que Deus planejou para você lá no passado. Nada poderá mudar isso. Então você está sendo amado, você está sendo cuidado por Deus. Você já era amado por Deus antes da criação do mundo. Você continua sendo amado por Deus, você continua sendo cuidado por Deus, você continua sendo protegido por Deus. E Deus, ele vai te conduzir à glória, e Deus te vê hoje aqui, mas ao mesmo tempo que Deus está vendo você hoje aqui, Deus está te vendo lá na glória, por toda a eternidade, ao lado de Cristo. Então, eu e você, nós não temos que temer, porque nós estamos sendo cuidados por esse Deus que nos amou antes da criação do mundo. Então, olhe para o Senhor. Toda vez que bateu o desespero, bateu o medo, lembre-se que a nossa vida é como os discípulos naquele barquinho no meio da tempestade. Aquela tempestade assustou muito os discípulos, o barco começou a chacoalhar, a água começou a entrar dentro do barquinho, e eles achavam que ia morrer. Eles não iam morrer porque não tinha chegado a hora. A tempestade serviu para assustar eles, mas a tempestade não tinha poder para matá-los, porque eles viveriam enquanto fosse da vontade do Senhor Jesus. E eles viveram, eles cumpriram sua missão, e hoje eles estão no céu.
Por isso, não deixe que a tempestade, não deixe que as agitações tire sua coragem, te encham de medo. Não, confie no seu mestre. Ele está cuidando de você, ele está olhando você, está cuidando de você, ele está no mesmo barco que você, e você pode dizer: Senhor, me ajude, Senhor, me ajude a vencer a minha incredulidade, me ajude a vencer o meu medo. Creia, porque você é amado, você é cuidado de Deus, e Ele estará com você até o final. E eu quero também dizer para você que está longe de Deus, é muito estranho tudo que estamos vivenciando este ano. Essa doença, esse coronavírus, que nós não sabemos até onde vai. Vemos que países que já estavam livres começou a voltar. Nós não entendemos o que Deus quer com isso. Agora, não é só o coronavírus que está assustando hoje. Esses gafanhotos que estão dizendo que estão chegando para o Brasil, uma nuvem de poeira vindo do deserto, terremoto no México. Irmãos, não é estranho tudo que está acontecendo. Deus está dando o recado dele, e podemos dizer que estamos mais próximos do fim do que antes. Por isso eu digo para você, se você ainda está nessa de viver uma vida vazia sem Deus, volte para Ele, volte para Ele, se arrependa, corra para o Senhor Jesus, confesse seu pecado, diga: Senhor, eu tenho vivido uma vida fútil, eu tenho vivido uma vida vazia, eu tenho vivido para mim mesmo, eu tenho te desprezado, Senhor, mas eu quero voltar para Ti, eu quero viver uma vida para Ti, porque a vida só é uma vida rica quando eu vivo para o meu Criador, para o meu Senhor. Volte para o Senhor nessa noite ainda. Nós não sabemos o desenrolar do que vai acontecer esse ano ainda, mas uma coisa há muitas profecias, o fim está próximo, não sabemos quando, mas o fim está próximo. Por isso a questão agora não é quando toda essa pandemia vai passar, mas a pergunta mais importante agora é: você está pronto para estar com o Senhor? Então volte-se para o Senhor, volte-se para o seu Criador, e não permita que o mal te assuste. Lembre-se, Deus está cuidando de você. Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque o Senhor nos amou, mesmo quando nós não merecíamos ser amados. O Senhor nos separou para Si, não porque nós fizemos algo de bom, mas o Senhor nos separou para Si, apesar do que fizemos de ruim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor preparou o sacrifício do Seu Filho Jesus por nós. Muito obrigado porque nós temos sido amados e estamos sendo cuidados por Ti, Senhor, e seremos para sempre cuidados por Ti. Obrigado por isso. Aumente nossa fé, nossa esperança em Ti. E se tiver, ó Pai, irmãos desanimados, que o Senhor os fortaleça. Se tiver pessoas, ó Pai, que se afastaram de Ti e estão vivendo uma vida vazia, produza neles, ó Pai, o arrependimento, o retorno para Ti. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Eu quero ler a letra de um outro hino. É um hino Fonte és Tu de toda a bênção. Fonte és Tu de toda a bênção, vem um canto me inspirar, a misericórdia Tua quer em alto som louvar. Ó, ensina o novo canto dos remidos lá dos céus, ao Teu servo e ao povo santo, para louvarmos-Te, bom Deus. Ao Senhor eu agradeço, pois Jesus me socorreu, e por Sua graça um dia vai levar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, dos pecados meus lavou-me, com seu sangue o bom Jesus. Devedor a Tua graça, cada dia em hora sou, Teu cuidado sempre faça com que eu ame a Ti, Senhor. O meu ser é vacilante, toma-o, prende-o com amor, para que eu a todo instante glorifique a Ti, Senhor. Amém? Que lembremos sempre que
o prazer, a alegria, a vida rica é a vida que nós vivemos para o Senhor. Uma vida rica não é você conquistar seu sonho. Uma vida rica é eu fazer aquilo que Deus planejou para mim. Hoje se fala muito em sonhos, né? Deus vai realizar seus sonhos. Não, Deus não quer realizar meus sonhos. Deus quer que eu faça aquilo que Ele quer que eu faça, porque aquilo que Deus planejou para mim é melhor que os meus sonhos. Saiba disso. O que Deus planejou para você fazer é melhor que o seu sonho. Então diga: Senhor, mostra a tua vontade. A tua vontade é boa, agradável e perfeita. Então vamos lá para os pedidos de oração. Começar aqui lendo os pedidos que as irmãs colocaram. Primeiro, a minha mãe, a irmã Zenite, eu agradeço a Deus pelas muitas bênçãos e peço que Ele continue nos guardando. Peço também pela nossa saúde, por toda a nossa família e igreja. Amém? Que Deus continue nos cuidando de nós. A irmã Teia, agradeço a Deus por nossa vida, pela proteção e pelo sustento, e agradeço por mais um ano de vida do seu João. Que Deus continue derramando suas bênçãos sobre a vida dele, e também peço que orem pela minha saúde e pelo trabalho. Amém? Que Deus continue abençoando o irmão João Martins, 81 anos, que Deus continue cada vez mais dando força, saúde, proteção a ele e toda a família também, pelo trabalho, como a Teia colocou aqui. Que Deus continue cuidando de vocês. Irmã Carmen, quero agradecer a Deus pelo sustento e proteção da minha família e igreja. Que o Senhor continue a cuidar de todos nós. Amém? Nós não sabemos cuidar de nós mesmos, né? Precisamos de Deus para cuidar de nós. A Vilca, eu agradeço a Deus pela nossa saúde, vida e salvação. Que Ele continue a nos sustentar e a fortalecer a cada dia. Amém? Como precisamos do Senhor. Irmã Terezinha, eu agradeço a Deus por mais um dia de vida que Deus deu ao irmão João e pela minha família. Amém? Que Deus continue fortalecendo e cuidando de cada um de vocês. Irmã Eliana, eu agradeço pelo sustento e proteção e peço pela família, pela igreja, pelo trabalho e pelo nosso país. Amém, Eliana? Que Deus continue fortalecendo, cuidando aí de vocês, cuidando da igreja, da vida espiritual da igreja. Que Deus continue sustentando. Irmã Clarinda, agradeço a Deus pela a Jali da irmã Clarinda, né? Jali? Irmã Clarinda, agradeço pela proteção, pelo sustento, pelo trabalho, e peço pela vida espiritual e por todos nós da igreja. Amém? Que Deus continue nos sustentando, né? Fortalecendo cada um aqui. Irmã Vânia, eu agradeço pela proteção, livramentos e sustento. Peço oração pelos empregos. Muitas empresas já estão com dificuldades financeiras. Que Deus continue derramando suas misericórdias. Vamos continuar clamando ao Senhor. Tanta coisa, né? Tantos desdobramentos dessa crise. Que Deus possa ter misericórdia de nós e do seu povo. Vamos lembrar de orar também pela irmã Eliane e pelo seu pai, que está acamado, o seu pai, o senhor Sebastião, e por toda a sua família. Que Deus esteja fortalecendo, sustentando eles e completando a obra na vida do seu Sebastião. Grupo dos homens, irmão Leandro, boa noite. Sempre agradecer ao Senhor pela salvação e livramento deste mal, e peço oração pelo meu trabalho. Amém, Leandro? Que Deus continue cuidando e fortalecendo. Irmão Gilberto, peço orações para o pessoal de saúde, que Deus possa protegê-los, o pessoal que está na linha de frente, na batalha, que Deus os fortaleça. Irmão Doroteu, agradeço a Deus pela proteção que Deus nos dá todos os dias e pela nossa saúde. Amém. Amém. Que Deus continue a nos cuidar. Irmão Divino, boa noite, irmãos. Agradeço a Deus pela salvação em Cristo Jesus, pelo sustento de cada um de nós, protegendo a nossa igreja e guardando a nós e os nossos familiares. Amém? Que Deus continue a nos proteger.
grupo dos jovens, irmã Letícia. Eu agradeço a Deus por mais um ano de vida que Ele concede ao meu avô João. Peço pela saúde da minha mãe e de todos nós. Amém, Letícia? Que Deus continue abençoando seu avô e cuidando de cada um de vocês aí, na sua família. Agora eu vou para o Facebook. Vou ver aqui os pedidos de oração. Uma boa noite a todos os irmãos que colocaram aqui o seu boa noite, o seu amém. Aqui não tem pedidos, né? Mas vamos... Hoje não, né? Então nós vamos orar agora, caminhando já para o encerramento deste culto, e vamos continuar orando uns pelos outros, para Deus nos sustentar. 3 meses já nessa quarentena, nesse isolamento, e vemos aqui na nossa cidade a situação piorando, os leitos quase no limite. Amanhã o comércio já fechará novamente. Então vamos colocar nas mãos do Senhor tudo isso aí, né? Que a nossa esperança não está no governante, a nossa esperança não está na medicina, a nossa esperança está no Senhor. Com esse vírus, Deus provou que ninguém aqui neste mundo tem poder para enfrentá-lo, somente o Senhor. Então vamos orar e clamar ao Senhor. Somente o Senhor é que pode desfazer todo esse mal que está acontecendo, porque tudo esse mal, lembre-se bem, não está no controle do diabo, não está no controle de demônios, nada disso. Tudo que acontece neste mundo está no controle de Deus. Ele que está, Ele que reina. Então, esse Deus que reina é o nosso Pai. Então, com ousadia, com fé e humildade, clamemos ao nosso Pai: Senhor, tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade que tivemos de estudar Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado, porque se tem algo que nunca poderá ser mudado, nunca poderá ser alterado, é o Teu amor por nós e o plano que o Senhor teve de nos salvar. Isso nada poderá mudar. Nada poderá mudar, ó Pai, nada poderá quebrar a esperança que temos de passar toda a eternidade contigo no céu. Nada mudará isso. E te louvamos, Senhor, porque o tempo do sofrimento que passamos aqui na terra é um tempo curto comparado com a eternidade. Agradecemos, ó Pai, porque todo o sofrimento que enfrentamos neste mundo será transformado em glória quando chegarmos no céu. Te louvamos por isso. Mas agora eu peço, Senhor, aumente a nossa fé. Aumente, ó Pai, nossa esperança em Ti. A nossa fé, nosso ser, como acabamos de ler aqui no hino, nosso ser é vacilante. A nossa fé enfraquece. Por isso, ó Pai, volte nossos olhos a Ti. Aumente nossa fé para que possamos prosseguir neste mundo, Pai, crendo que tudo está no Teu controle, Pai, e que tudo vai terminar bem para os Teus filhos, Senhor. Pedimos, ó Pai, pelo sustento, pelo emprego de cada irmão, que o Senhor venha continuar a dar o pão, o sustento de cada dia, Pai. Pela saúde, fortaleça, Pai, a saúde de cada irmão aqui que está sofrendo com enfermidade. E por aqueles que estão longe de Ti, Senhor, que o Senhor nos conduza de volta para os Teus caminhos, ó Pai, enquanto há tempo, enquanto há oportunidade, Senhor. Agradecemos também por mais anos de vida que o Senhor concedeu ao irmão João Martins, que o Senhor continue fortalecendo, ajudando o irmão João, sustentando ele, dando força, dando saúde e dando a ele sempre, ó Pai, a alegria em Ti, Senhor. Muito obrigado por isso e continue cuidando de toda a sua família. Guarde o restante dessa semana e que possamos continuar olhando para Ti. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos caminhando para o encerramento. O nosso próximo encontro aqui é no domingo, a partir das 9 horas da manhã, e que Deus propicie que estejamos lá, estejamos reunidos aqui no domingo às 9 horas da manhã.
Agradecemos a Deus, porque como eu disse no começo, nossa internet aqui está bem instável, mas Deus abençoou, a internet aqui funcionou até o final do culto. Que Deus abençoe e até domingo, pela graça de Deus.